Alô, Oliveira, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos trabalhar mais um episódio sobre a semiótica. Hoje irei falar um pouquinho sobre formas e formatos. As formas geométricas elas estão na nossa vida há muito tempo, tanto nas estruturas geométricas quanto aos formatos arquitetônicos, quanto aos desenhos e estruturas no gerais, tanto trabalhando numa forma simbólica quanto uma forma um pouco mais concreta. Esses formatos eles estão sempre na nossa vida trabalhando diversos tipos diferentes, causando diversos tipos de sensações para a gente. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão das formas e formatos, os seus simbolismos e as suas formas geométricas com seus significados, simbora! Então, se você é novo aqui, eu queria falar que temos já 2 episódios falando sobre semiótica, onde uma estrutura geral, abordando alguns simbolismos diferentes e alguns mindsets interessantes, e um outro especificamente falando sobre cores. Então, já vou deixar aqui no card esses 2 episódios, numa playlist bem legalzinha, falando sobre esses 2 pontos, beleza? Então, iremos agora começar com o círculo. Círculos e esferas. O simbolismo do círculo e da esfera são muito parecidos, sendo eles as representações da mesma ideia, em 2 ou 3 dimensões. O círculo é um simbolismo habitual de Deus. A maioria das religiões identifica a esfera celeste e os movimentos das estrelas e planetas. Para hindus e budistas, o círculo representa o nascimento, morte e renascimento, e para os budistas também representa a roda da lei. O legal do círculo é que ele representa essa questão do movimento. Como ele é mostrado, não tem nem começo nem fim, por isso tem essa ideia de infinito e movimento. Deus representando tudo, também essa questão de englobar como algo completo. O masculino e o feminino, o alto e baixo, o claro e o escuro, tudo isso é englobado dentro do círculo. O círculo é representado como alguma coisa natural, alguma coisa essencial. Por isso que muitas estruturas na natureza são círculos. Por exemplo, tem estruturas de bactérias, como por exemplo, temos protozoários, temos seres multicelulares como água viva e muitas estruturas nascendo dessa questão circular. Os planetas são redondos pela questão da gravidade que puxa de todos os pontos, a gota ela é redonda por causa das estruturas da física química, então o círculo representa essa estrutura bem natural. Então você pode trabalhar o círculo tanto de uma forma metafórica, mas também de uma forma direta. Estruturas redondas podem também ser representadas como círculos, lagos, lua cheia, o sol. Então você utilizar o círculo de 2 formas, tanto metafórica quanto de uma forma direta, na representação do seu world building. Outra coisa legal, você também pode trabalhar são círculos concêntricos, são círculos dentro de círculos. É algo interessante porque tem tanto essa representação do movimento, mas também essa estrutura de camadas, como se, por exemplo, dentro do Zen budismo, ciclos concêntricos representa essas forças que você precisa vencer para seguir o caminho do Nirvana, quebrando essas camadas. Por exemplo, um outro, o Inferno de Dante, também tem essa questão das estruturas, das camadas que vai chegando até o inferno mais profundo. Então você pode trabalhar esses ciclos concêntricos também como uma forma de progressão ou uma estruturação de camadas, algo bem interessante que você pode trabalhar no seu world building também. Outra coisa interessante é que você pode trabalhar de uma forma um pouco mais direta. A mesa redonda ou a tábua redonda do rei Arthur representa como, por exemplo, todos os pontos da borda chegando ao centro têm a mesma distância, ou seja, em relação aos cavaleiros, o rei Arthur se via como algo igual e queria que todos os vissem também de forma igual. Colocando dessa forma, essa estrutura não tem nem mais longe, nem mais perto, porque é um círculo. Tanto que um debate em uma mesa redonda representa como um debate entre iguais. Então você pode também utilizar das estruturas geométricas para representar de forma direta algo simbólico, como por exemplo essa questão de igualdade entre os iguais. Outra coisa interessante é que você pode utilizar das estruturas que têm formato redondo para trazer esse simbolismo, como por exemplo o Stonehenge, que não sabe necessariamente qual é o significado disso, porém a sua estruturação circular traz diversos tipos de miticismos diferentes. Seria um relógio, seria um local de seita, seria um aeroporto de alien, não importa. O importante é ter esse formato circular estrutural que traz todo esse simbolismo místico na Grã-Bretanha. Também existe, por exemplo, o anel que você utiliza como diversos pontos, como algo de poder, onde os reis, os nobres possuem, ou uma aliança de casamento que mostra um compromisso com uma outra pessoa. Então você pode trabalhar diversos pontos diferentes, esses círculos diferentes dentro do seu world building, seja no material, seja numa estrutura, seja num prédio, seja numa bandeira, onde tem como maior objetivo trazer esses simbolismos metafóricos ou até mesmo diretos para o seu world building. Você pode até utilizar dentro dos seus sistemas mágicos, como por exemplo círculos alquímicos ou até mesmo anéis
do poder. Já a esfera tem a mesma ideia do círculo, mas de uma estrutura um pouco mais tridimensional. Então, normalmente a esfera é utilizada em locais relacionados à arquitetura ou às estruturas sólidas. Então, por exemplo, quando você pega um prédio onde tem uma estrutura mais arredondada, normalmente ele quer representar um pouco mais relacionado ao céu, à abóbada celeste. Tanto que muitas igrejas e capelas, mesquitas no geral, também utilizam essa estrutura circular no teto para representar essa ligação diretamente com o céu, diretamente com o divino. Então você pode também utilizar dessas estruturas geométricas, principalmente as tridimensionais, para formatar, estruturar as suas estruturas arquitetônicas representando diversos pontos diferentes, onde eu vou também abordar um pouco sobre o cubo, sobre pirâmide, sobre outras estruturas que você também pode colocar também na sua arquitetura como outras questões também. Então utilize das estruturas geométricas para a formação de diversos pontos diferentes. Então agora nós iremos para o quadrado. Como o círculo em relação à esfera, o quadrado e o cubo também possuem esse mesmo simbolismo, sendo representações das mesmas coisas, porém de 2 ou 3 dimensões. Contrapondo-se ao movimento emplacado pelo círculo, o quadrado e o cubo simbolizam a pausa, o fim do movimento. Essas qualidades nem sempre são negativas, pode também implicar a estabilidade e a perfeição pendurável. Uma coisa interessante é que pelo quadrado possui essas 4 pontas, ele pode representar claramente essas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, os 4 ventos, tanto que, por exemplo, na religião islâmica ele representa o coração humano, onde ele pode receber influência do divino, do angelical, do humano ou do diabólico. Então você pode utilizar desse simbolismo nessas 4 direções diferentes, mas também dessa questão estrutural, da rigidez, da estruturação, que pode ser uma coisa negativa, uma pessoa mais bitulada, mais quadrada, mas também pode ser algo relacionado à rigidez, à proteção, ao amparo. Então eu acho bem interessante você fazer essas conexões diferentes, onde você pode estruturar esse quadrado de diversos pontos bem legais e bem interessantes. O cubo, como é a parte 3D do quadrado, também representa essa solidez, representa esse compactamento. E é bem interessante porque o quadrado também pode representar a unicidade divina relacionado à massa, à questão dos humanos. Tanto que no islamismo tem essa representação. E como tem essa estrutura, a questão de universo, todo esse espaço, você pode utilizar como, por exemplo, é utilizado na Marvel como Tesseract, o cubo Tesseract, representando toda essa questão do espaço. Então, acho bem interessante onde você pode tanto colocar uma questão simbólica onde toda a sabedoria de Deus está dentro desse cubo, dentro desse compactamento, onde, por exemplo, também você pode utilizar a ideia da caixa de Pandora, onde tudo estava guardado dentro dessa caixa, dessa solidez, dentro dessa estrutura fechadinha. Então você pode tanto utilizar da mesma forma como um círculo de algo metafórico, como por exemplo no quadrado mostra essas 4 direções, essas 4 pontuações, essa proteçãozinha, como também a estrutura simbólica real da proteção, como um castelo quadrado, uma porta quadrada, uma parede quadrada. Então você pode utilizar dessas duas formas algo bem interessante, onde você estrutura a questão tanto simbólica quanto geográfica, tanto arquitetônica e diversos pontos diferentes trazendo esses simbolismos diferentes. Como por exemplo, existem algumas auréolas que são quadradas e representatividade dessas quadrados seria o quê? Da mesma forma que o círculo representa o divino, o quadrado representa o terreno. Então os santos que eram pintados em quadros com essa auréola quadrada significa que eles eram vivos na época que estavam ligados à Terra, eles não estavam completamente divinos. Já o triângulo participa do simbolismo do número 3, que representa o começo, o meio e o fim. Em muitas culturas, dos antigos egípcios até os babilônios, até chegando mais ou menos nos cristãos hoje, o triângulo é relacionado a uma trindade, muitas vezes ligado ao número 3. O triângulo participa do simbolismo do número 3, que representa o começo, o meio e o fim. Em muitas culturas, desde os antigos egípcios, babilônicos até os cristãos atuais, o triângulo é relacionado também a uma trindade divina, também simbolizado o corpo, a alma e o espírito, o pai, a mãe e filhos, ou qualquer outra formação de 3. O triângulo ele tem diversas estruturas diferentes, seja ele isósceles, seja ele equilátero, retângulo, quadrado, então diversos pontos diferentes, então a gente vai abordar um pouquinho dos triângulos diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, o triângulo equilátero ele representa o triângulo com 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, ou seja, normalmente representado com uma trindade, uma estrutura que a relação entre os 3 pontos é de equivalência, que tem o mesmo peso. Então eu acho bem interessante colocar essa questão, porque da mesma forma que o círculo também representa isso, essa estrutura onde todos são iguais, o triângulo ele reforça essa igualdade, porém representando nessa questão de 3, nessas trindades
diferentes. Então, eu acho bem legal que você pode trabalhar dessas duas formas, onde existe uma questão múltipla pelo círculo ou uma questão tripla com o triângulo equilátero. E é bem legal que dependendo do formato e também da posição, pode ter uma representatividade diferente, como por exemplo o triângulo pontado para cima, muitas vezes representado em diversas culturas como a estrutura masculina, e o triângulo apontado para baixo representa a questão do feminino. Então, por que que tem esse formato da pubis feminina? Então, você pode utilizar diversos formatos da mesma forma como eu disse, onde no círculo você utiliza das estruturas reais como a relação das imagens, nos triângulos você também pode utilizar diversos pontos diferentes. Apesar de não ser tão comum triângulos na natureza, você pode utilizar de forma simbólica ou até mesmo uma questão que lembre de uma certa forma, utilizando como, por exemplo, o triângulo invertido como a representação do feminino. Da mesma forma que o triângulo equilátero corresponde a esse divino, essa trindade, o triângulo retângulo, se você for ver, você pode considerar que ele é a metade de um triângulo equilátero. Se você pega o triângulo equilátero e corta no meio, você forma dois triângulos retângulos. Então, muitas vezes, triângulo retângulo ele é representado como a humanidade, a imperfeição, essa questão humana, porque o trindade, seja ela algo perfeito, se você corta no meio, você quebra essa perfeição. Então, muitas vezes, o triângulo retângulo é representado como algo relacionado a humano, a essa imperfeição, a essa materialidade, muitas vezes também representado como a Terra, como algo mais sólido. Já o triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui dois lados iguais e, por correspondência, dois ângulos iguais. Se você for pegar essa ideia do triângulo isósceles, por ele ser gêmeo, traz essa ideia de simetria, traz essa ideia de gêmeo. Então, muitas vezes o isósceles também pode ser relacionado com essa questão de gêmeos, essa questão de igual entre dois, essa pariedade, essa bipolaridade, essa questão de dois. Então, acho bem legal que você pode utilizar desse formato dependendo do triângulo, se ele é isósceles, se ele é equilátero, não importa, se ele é retângulo, você pode utilizar tanto da formação da estrutura, do desenho, colocando essas representatividades. E também dependendo da quantidade de triângulos e como esses triângulos estão colocados um pelo outro, também pode trazer esse simbolismo. Quando você pega, por exemplo, dois triângulos colocando essa simetria na base, você está representando muitas vezes a questão de movimento do crescente ao minguante, do minguante ao crescente, essas fases da lua. E no triângulo que ele está oposto ao vértice, tem essa representatividade do masculino e feminino, do homem e da mulher, porque tem essas duas formatações diferentes associadas. Então você pode sim também associar símbolos, que é uma coisa muito mais difícil, porém algo mais interessante, onde você coloca diversos pontos diferentes, simbolizando essas questões diferentes. Então eu acho tão bem legal você entender essa mescla, onde você pode fazer essas diversas interpretações diferentes, como também, por exemplo, a questão da pirâmide. A pirâmide, ela basicamente são quatro triângulos associados a um quadrado. Então, apesar de você poder fazer essa relação dos triângulos, você também pode fazer essa relação da pirâmide como uma estrutura sólida propriamente dita, porque pirâmide, tirando as suas estruturas geométricas, ela tem a representatividade de algo relacionado ao divino, onde o faraó ele faz a ascensão para o céu, apontando para cima sobre essa questão das pirâmides. Então, além de ser um mausoléu, também tem uma questão mística pelas algumas estruturas, vamos dizer assim, energéticas que algumas pessoas acreditam que as pirâmides também têm. Porque algo que é bem interessante sobre a questão geométrica sólida é que existe sim uma matéria na engenharia que estuda os formatos da embalagem, não apenas para marketing, mas também para uma questão de estocagem, propriedades da própria matéria, das coisas que estão guardando dentro. Então sim, existe sim alguma relação com as estruturas geométricas e as suas propriedades, algo que futuramente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre essas estruturas e essas relações diferenciadas que essas estruturas geométricas podem ter dentro de uma composição físico-química para você trabalhar dentro do seu worldbuilding fantástico. As estrelas. Em geral, as estrelas simbolizam sabedoria e orientação espiritual. A luz das estrelas é uma metáfora da sabedoria que brilha nas trevas da ignorância ou da moral, que fulgura em meio à escuridão do pecado. E em muitas culturas está ligada ao destino. Além disso, as estrelas de muitas formas, cada qual com seu simbolismo específico. Então começamos com o pentagrama. O pentagrama ele é de uma forma até que equivocada até um certo ponto. Porque as pessoas normalmente associam o pentagrama ao diabo. Sim, ok, se você pegar a estrela de 5 pontas e colocar de ponta cabeça, representa realmente
essa questão do diabo com esses chifres para cima, com essa representação do pentagrama. Porém, se você deixar o pentagrama de uma forma correta, ele tem a representação do homem, aquele trato de Da Vinci, onde tem aquele homem com a cabeça para cima, os braços para o lado e as pernas para baixo, representa uma pessoa a questão da estrela de 5 pontas. Então é considerado o pentagrama algo relacionado ao diabo, porque quando você inverte a humanidade, você chega a algo ruim, você chega a uma questão ao diabo. Então não necessariamente o pentagrama está relacionado a algo diabólico, se ele estiver na questão de pé, você está representando o ser humano dentro da sua naturalidade anatômica. Então, cuidado com algumas representatividades e alguns estereótipos, porque pode sim cair na mesmice. Cuidado com essa questão. Porém, como foi colocado, dependendo do ponto que você estiver abordando, na posição que você estiver abordando, você pode ter diversos símbolos diferentes representando pontos diferentes dentro do mesmo simbolismo. Quando a gente chega ao hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, é algo interessante porque a estrela de 6 pontas, basicamente, nós estamos falando de dois triângulos equiláteros se conectando. Então, a estrela de 6 pontas está muitas vezes ligada à unificação total do geral. Porque da mesma forma que dois triângulos podem representar masculino e feminino quando estão sobrepostos, você pode também considerar algo referente ao movimento com os triângulos na sua base, ou alquimia sobre os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Então, se você junta tudo isso dentro de uma estrutura só, você tem o todo, tem essa questão do equilíbrio, da unificação, do divino, representado dessa forma também. Então, da mesma forma que você pode trabalhar o mesmo símbolo para diversas coisas diferentes, você também pode trabalhar diversas coisas diferentes para o mesmo símbolo. Então, por exemplo, Deus pode ser colocado tanto como um círculo, como algo divino que nunca termina, mas também dois triângulos juntos, formando uma estrela de 6 pontas, onde mostra esse equilíbrio igual, essa complexidade, essa conjuntura, numa questão geral e total. Já o heptagrama, ele é uma estrela de 7 pontas, muitas vezes conectado ao número 7 como algo divino, tanto que o 7 está relacionado aos 7 dias da semana, aos 7 dias que Deus criou a humanidade, as 7 cores do arco-íris, os 7 pecados capitais. Então, muitas vezes o heptagrama está ligado ao 7. Então, se você quiser que eu faça um episódio também falando sobre os números, deixe nos comentários. Quero números, e assim eu vou saber que eu posso adiantar esse vídeo para vocês, porque vocês estão a fim de saber mais sobre essa questão dos números, porque, como eu falei, o número 3 ligado ao triângulo, o número 4 ligado ao quadrado, e o número 5 ao heptagrama, o 6 ao hexa, o 7 ao hepta. Então você pode trabalhar diversos números também relacionados às estruturas geométricas. Então deixe nos comentários que assim eu posso adiantar esse vídeo para vocês, trazendo os simbolismos dos números também. E para terminar as estrelas, tem a estrela de 8 pontas também, que é um símbolo bem interessante, porque a estrela de 8 pontas, ela dentro do hinduísmo, ela está relacionado à sabedoria, à criação e a formação. Tanto que vocês forem ver no símbolo do canal, é uma estrela de 8 pontas que traz toda essa questão do conhecimento, toda essa questão da saúde, da força, da energia. Por isso que eu trouxe esse símbolo para vocês. Então acho bem interessante porque não apenas eu estou colocando o meu conhecimento na prática, mas também mostrando para vocês como ele pode ser utilizado de uma forma bem interessante, também associada a símbolos alquímicos, porque tem diversos triângulos diferentes dentro desse mesmo símbolo. Então acho bem legal porque vocês podem associar também. E se vocês forem ver as cores do canal também relacionado, como eu falei para vocês naquele episódio sobre cores, também o verde e o azul com todos esses simbolismos também. Então aqui no Craftando Mundos a gente traz esses diversos simbolismos, tanto na teoria quanto na prática para vocês. E para terminar, a gente chega nas cruzes. Embora seja hoje conhecida como sobretudo um símbolo cristão, a cruz é muito anterior ao cristianismo. Muitas culturas utilizam desse formato, tanto no tradicional, que conhecemos, como em algumas modificações peculiares e curiosas. Nós temos, por exemplo, a cruz básica, ou a grega. No ocidente, a cruz de braços iguais simboliza os 4 elementos, e no ocidente, os 4 ventos, os 4 pontos cardeais. De uma forma semelhante, simboliza também os ensinamentos de Buda. Na matemática, é a adição, e foi também escolhida porque agrega e soma. Nós também temos, por exemplo, a Cruz de Malta. Muitas medalhas têm a formato da Cruz de Malta, entre, por exemplo, elas, a Victoria Cross, que é a maior honraria militar britânica. A Cruz de Malta é o símbolo de coragem das virtudes cristãs desde as cruzadas. Uma boa representatividade que você pode ter na questão das cruzes, por exemplo,
é o He-Man, onde ele possui a cruz de Malta no seu peito, que não apenas representa toda a honra e glória, bravura e coragem, mas também como algo virtuoso, porque muitas vezes essa cruz, tendo a representatividade desde a época das cruzadas, mostra essa referência bem legal dentro da animação, isso já há bastante tempo. Nós temos também algumas cruzes modificadas, como por exemplo aquela cruz que é o Anki, que é uma cruz com um círculo em cima, onde o T representa o Osíris e o círculo representa a Ísis. Então você pode também fazer algumas modificações na cruz ou nos símbolos, trazendo essas modificações pequenas, representando alguns pontos diferentes que você pode trabalhar. Existem também algumas outras cruzes modificadas que você conhece bastante, como por exemplo a suástica, que apesar de ter utilizado como algo simbólico dentro do nazismo, originalmente ele representa, por exemplo, Buda, Thor, os quatro elementos, o Sol, que infelizmente foi pejorativamente colocada dentro do símbolo nazista. Então você pode utilizar de diversos símbolos diferentes, diversos formatos diferentes, diversas formas geométricas diferentes para fazer alguns diversos tipos de associações diferentes. Então você pode pegar todos esses símbolos, todas as estruturas geométricas e formatar dentro de uma arquitetura, formatada de uma bandeira, de um símbolo, que você pode tanto representar algo real como algo abstrato, como algum sentimento ou até mesmo algum tipo de conhecimento. Use em abuso das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!